Boa noite a todos nós. Nós daremos início à nossa reunião, inicialmente apresentando aqui as nossas duas unidades. A unidade sede, que é esta casa, e a unidade do Jardim Florianópolis, onde nós temos palestras aos domingos pela manhã, das 8h30 às 9h30. Companheiros nossos estão sempre lá aos domingos, trabalhando com essa dinâmica. Antes da pandemia, tinha também crianças e jovens, que durante a pandemia houve um arrefecimento desse trabalho. Estamos mantendo as palestras de 8h30 às 9h30 no domingo. E aqui na sede da Morada do Ouro, que é essa nossa casa aqui, nós temos palestras públicas às sextas-feiras neste horário, às 20 horas. Mas antes desse horário, estamos aqui a partir das 7 horas para o atendimento fraterno pelo diálogo. Aquelas pessoas que sintam a necessidade de conversar, de trazer alguma necessidade de desabafar de alguma forma as suas angústias, não é nenhum psicólogo que está aqui, somos irmãos para ouvir essas dificuldades e tentar dialogar sobre alguma referência do Cristo que nos ajude a pensar melhor aquelas circunstâncias. Na terça-feira também à noite, mas começando às 7h30, 19h30, nós temos dois grupos de estudos. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que é para os iniciantes no estudo da doutrina espírita, e também um outro que já para aqueles que já participaram dessas séries iniciais do estudo sistematizado. Nós estamos fazendo um estudo aprofundado. No caso aqui, estamos estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E o que é interessante nesse estudo é que aqueles que vão fazendo apresentações dos capítulos vão recolhendo também nas obras básicas, em outras obras subsidiárias, informações que coadunem e que ampliem, que aprofundem aquela mensagem trazida por Leon Denis. Na quarta-feira à tarde, às 14 horas, é aberta a sala virtual para o atendimento espiritual. O atendimento espiritual é uma reunião que tem por base o Evangelho de Jesus, que consola. Então é trazido o nome das pessoas para quem desejamos fazer orações, intercessões vibratórias pela saúde psíquica, a saúde emocional, a saúde física. E também é trazido a luz do Evangelho de Jesus, que a todos nós que participamos consola, e tem sido muito interessante, porque nós temos, isso começou com a pandemia, porque antes era aqui presencial, e foram acostumando a estar nessa reunião pessoas de outros estados. Então nós temos participado assim, mantivemos virtualmente, porque tem participação, inclusive palestrando pessoas de outros estados que comungam conosco dessa reunião. Então, às quartas-feiras, às 14 horas. É bom lembrar também que na sexta-feira à noite, às 20 horas, enquanto se processa essa reunião pública, nós temos a evangelização da infância, buscando fazer aqui os cursos de formação para evangelizadores, e convidamos a nossa jovem que está aí ao lado do pai
para que venha conosco participar dessa jornada, de também ajudar a evangelizar as crianças. Quem sabe assim a gente reúna jovens também para a evangelização de jovens. Então, estamos reconstruindo essa casa com trabalhadores, depois dessa pandemia que a todos nos separou por um tempo longo, mas mantivemos essas reuniões da sexta-feira na forma virtual e estamos retomando aí dessa maneira. Então, a nossa leitura inicial, como é que está passando aqui? Ela não está passando, está sem vontade de passar. Agora passou. Ela trabalha com a dona, esse problema. É o problema de só toco no meu piano. Então vamos fazer a leitura inicial com o livro Pão Nosso, que é um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 17, chamada Intercessão. Irmão, orai por nós. Então é isso que nós fazemos também na quarta-feira e que devemos nos acostumar a fazer aqui às terças-feiras à noite. Nós vamos nas terças-feiras já dedicar 10 minutos finais para essas orações intercessórias e uma vez por mês estaremos todos convidados a estar aqui fazendo algo que nós fazíamos antes da nossa apoteótica epidemia, não é? Que nos ensinou muito. Nós estaremos fazendo uma vez por mês, vai ser na primeira terça-feira do mês, uma reunião só de prece intercessória mais duradoura, em torno de 20 minutos aqui, com todos nós que queremos participar. Então, o termo intercessão, e traz aqui de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, esse item: irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre, a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquios, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons. Os seus ouvidos materiais não registram, Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides
os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então nós vamos, nesse momento, orar por nós, orar pelos outros, orar para que esta reunião seja conduzida da melhor forma para nos esclarecer o Evangelho de Jesus, para que os bons espíritos que aqui conosco trabalham, nos orientam, possam ampliar a nossa capacidade de compreensão, possa ampliar o nosso sentimento, para que nós possamos perceber também essas palavras pelo coração e entendermos o sentido magnânimo das suas presenças conosco. Encontrar Jesus aqui presente, verificar as bênçãos da presença de Jesus e dos seus mensageiros, que Jesus possa a todo nos envolver os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão enfermos nos seus lares, nos asilos, nos ambientes também de rua, em que se encontram enfermos sem a solidariedade das famílias, aqueles que estão reclusos nas penitenciárias, aqueles que estão nos palácios, nos campos de poderes e que são também, de alguma forma, vitimados por várias enfermidades, por todos nós que somos também enfermos espirituais, até mesmo no campo moral. Que Jesus tenha misericórdia de nós, se apiade de nós e nos auxilie a retomar a nossa caminhada de maneira mais feliz, com base nos ensinos que nós vamos receber. Que todos nós tenhamos uma boa noite e que aquela que vai nos conduzir, que é a nossa querida Marli, possa estar bem inspirada para nos conduzir no pensamento e nos sentimentos mais profundos. Marli, é com você a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Tá ligado? Então, que continuemos envolvidos nas energias amorosas que foram solicitadas na prece inicial, que possamos ter nossas mentes clareadas para compreender o que eu vou tentar trazer aqui hoje, que eu espero que seja de forma clara. Então, hoje a gente retoma o capítulo 28 das coletâneas de preces espíritas, nos itens 51 e 52. Lembrando que essa é a estrutura do capítulo, né? Dividido em 5 partes. Nós estamos na terceira parte, trabalhando as preces pelos outros. E hoje nós vamos trabalhar especificamente as preces pelos inimigos do Espiritismo. E continuaremos nas próximas reuniões, nos nossos próximos encontros, estudando os itens 4 e 5. Quer dizer, ainda tem algumas do item 3. Só depois que a gente vai conseguir passar por 4 e 5. Então vamos começar o estudo dessa noite a respeito desse assunto trazido por Kardec, pelo seu prefácio. E no prefácio ele começa dizendo assim: que a perseguição é o batismo de toda a ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância dessa ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos dessa ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspira. Então, quando a gente tem em qualquer campo uma ideia nova, é normal e comum
que aqueles que se sintam incomodados no seu lugar de conforto, aqueles que pressintam que essa mudança vai lhes afetar, que essa ideia nova vai produzir mudanças, que vai ter como consequências alterações no entendimento das coisas ou às vezes nas suas posições na sociedade, é comum e normal que haja respostas por parte dessas criaturas e às vezes até mesmo respostas bastante contundentes, bastante violentas. Então, foi por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo foi, e ainda é, muitas vezes, perseguido pelos próprios cristãos. E aí se faz uma situação bastante interessante, porque o espiritismo é tido como o evangelho redivivo de Jesus. Então não faz o menor sentido, né? O que acontece é que as pessoas que criticam, as pessoas que têm um preconceito, é realmente um pré-conceito, um conceito anterior ao conhecimento. Porque aqueles que, numa atitude mais honesta, procuram opinar sobre aquilo que realmente conhecem, ao conhecer o espiritismo, não fazem esse tipo de crítica, a não ser que tenham um interesse pessoal maior à frente, como a gente vai ver no decorrer dessas reflexões. Então, vamos começar pensando como foi que chegou o espiritismo no mundo, né? O Livro dos Espíritos é a obra fundadora do espiritismo. É por ele que inaugura no mundo essa doutrina chamada espiritismo. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos, e aí nós vamos encontrar o nome dele na língua francesa, é o primeiro livro da codificação espírita publicado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Com a primeira publicação em 1857, essa obra contém os princípios do espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Isso segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, o método que Kardec usava era que vários centros em toda a Europa e até no norte da África estavam a serviço da codificação, e ele recebia comunicações, cartas desses centros, e ele reunia esses assuntos, essas mensagens que eram dadas pelos espíritos, ele separava por assunto e ia para a codificação o assunto que coincidia ter o mesmo teor em várias das mensagens. Inclusive essa é uma forma, né, de controle dos ensinamentos e dos princípios do espiritismo, que vários espíritos em vários lugares tenham dado mensagens no mesmo sentido. E o Livro dos Espíritos é uma das 5 obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita, juntamente com o Livro dos Médiuns, que é de 1861,
o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 1863, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é de 1865, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é de 1868. Então, esses 4 livros, mais o Livro dos Espíritos, formam o que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. É a base do conhecimento espírita. Enquanto a gente não lê e não estuda esses 5 livros, nós não podemos dizer que conhecemos, né, o Espiritismo minimamente. Falando na questão que Kardec nos traz hoje, das perseguições das religiões, é importante que a gente marque esse momento, que é chamado de Auto de Fé de Barcelona. Vamos ver o que é o Auto de Fé de Barcelona. Auto de Fé, o que será que é um Auto de Fé? Foi o nome dado às cerimônias em que eram proclamadas e executadas as sentenças do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica, também conhecido como Tribunal do Santo Ofício. Então, quando a Igreja instituía, colocava em funcionamento o seu tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, e proclamava uma sentença, a proclamação e a execução chamava-se Auto de Fé. E o que será que foi o Auto de Fé de Barcelona? Vamos conhecer a história do Auto de Fé de Barcelona. É uma expressão que Kardec notabilizou para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas realizada no dia 9 de outubro de 1861 em Barcelona, na Espanha. Então, o espiritismo nascente sofreu várias perseguições. E dentre essas várias perseguições, uma que ficou bastante notória foi essa questão da queima dos livros em praça pública em Barcelona, no ano de 1861. Então, o que aconteceu exatamente, né? Como que isso se deu? De Paris, na França, Allan Kardec havia enviado cerca de 300 obras espíritas de sua autoria e de outros escritores para serem comercializadas pela livraria de Maurice Lachatre, em Barcelona, na Espanha. Quando esse material passava pela alfândega espanhola, a remessa foi confiscada pela igreja local, sob a ordem do bispo Antônio Paló e Termes, a pretexto da autoridade que lhe era concedida pela Inquisição, argumentando que aquelas obras eram contrárias à fé católica. O bispo de Barcelona sentenciou que fossem queimadas sem qualquer tipo de indenização aos seus proprietários. A execução, que é o chamado Auto de Fé, se efetivou na esplanada central daquela cidade às 10h30 da manhã, no dia 9 de outubro de 1861. E é interessante porque foi um dos últimos atos da Inquisição da Igreja Católica e foi extremamente criticada, né? A imprensa de vários países, houve protestos de várias pessoas, muitas vezes não em relação ao conteúdo do Auto de Fé, mas ao fato da existência, né? De 1861, a igreja ainda acender fogueiras para queimar livros. Então, na Revista Espírita, a Revista Espírita ela traz uma lista dos livros, dos títulos que foram queimados. A própria Revista Espírita, que é dirigida por Allan Kardec, a Revista Espiritualista, dirigida por Pierre Hart, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, que já tinha sido editado, né, em 1861, o que é Espiritismo, por Allan Kardec, Fragmento de Sonata, que é atribuído ao espírito de Mozart, a Carta de um Católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Graham, a História de Jeanne d'Arc, atribuído a Joana d'Arc pela médium Hermance Dufault, a Realidade dos Espíritos demonstrada pela escrita direta, que era um trabalho, né, do Barão de... O nome também é difícil, algo assim.
E a mesma revista espírita informa também que assistiram ao evento um padre com as roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e a tocha na outra, um notário encarregado de redigir a ata do auto de fé, o escrevente do notário, um funcionário superior da administração da alfândega, 3 serventes da alfândega encarregados de manter o fogo, um agente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo, e uma multidão que vaiava o religioso e seus auxiliares aos gritos de abaixo a Inquisição. Então essa é a imagem que se desenha. Então o evento causou viva impressão por meio da imprensa de todo mundo à época, evocando as antigas fogueiras do Santo Ofício, chamando a atenção para as obras espíritas. Então a gente pode ver assim claramente principalmente no filme, né, Kardec, que eu aqui sugiro que a gente assista, é muito interessante, e ele frisa bastante esse aspecto, do quanto na verdade isso foi um tiro no pé, né? Porque quem não conhecia a doutrina espírita, não tinha ouvido falar dela, passou a conhecer através desse auto de Barcelona, através da queima dos livros, né? Porque a curiosidade é sempre um bom combustível, né, para se levar uma ideia avante. Então todos queriam conhecer os livros espíritos proibidos pela igreja. E é interessante que esses livros, eles entraram na lista dos livros proibidos, na lista oficial da Igreja Católica dos livros proibidos. E essa lista de livros proibidos, ela persistiu até 1966, quando então Paulo VI aboliu essa lista de livros proibidos. E aí, eu estudando sobre esse assunto, eu me lembrei que logo que eu conheci o Espiritismo, uma coisa de 10, 12 anos atrás, eu conversando na minha família, né, sobre o que eu estava conhecendo, o que eu estava aprendendo, e aí durante a conversa minha mãe vira e fala assim: esse livro, ele não deve ser lido, porque ele tem coisas muito pesadas, e não é todo mundo que dá conta de entender e continuar com a sanidade normal depois de ler esse livro. E como eu já tinha lido, né, e não vi nada disso, eu achei estranho, né, questionei ela, falei: mãe, mas parece que a senhora está falando de um livro de feitiços, de magia negra ou alguma coisa assim. Não é nada disso. É um livro que esclarece o que acontece com a gente aqui e o que acontece depois lá. E o Evangelho de Jesus está, né, ali pontuado. E eu não entendi, mas agora me caiu a ficha. O que acontece? Era a forma como a Igreja Católica explicava aos fiéis que não podia ler. Mas não pode por quê? Não pode porque ali tem coisas pesadas, coisas obscuras, que a pessoa que lê pode até perder a sanidade, né? Porque imagina, 1966 é a época que minha mãe frequentava a igreja, né? Na sua juventude, época que casou, época que levou o filho para batizar, ou seja, uma época que ela frequentou muito a igreja. Então, eu só fui entender isso agora, estudando especificamente para essa palestra. Então, a gente também não pode esquecer o quanto é grave essa perseguição ao Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, Kardec vem nos falar abertamente, não é, que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Então ele nos diz o seguinte: ele começa nos falando das passagens que estão em João, no capítulo 15 a 17, 15,
acho que é no capítulo 15, nos versículos 17 a 26, creio eu, que está lá nessa passagem de João, que Jesus nos fala: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então veja bem, ele disse que vai pedir ao Pai que envie um outro Consolador, e que esse Consolador ficará eternamente conosco. Então, assim, de plano a gente já pode perceber que não se trata de uma pessoa, né? Como a primeira mensagem veio por Moisés, né? A segunda o Cristo nos trouxe, mas essa terceira não seria trazida por uma pessoa, porque ela ficaria eternamente conosco. E nós sabemos muito bem que ninguém fica aqui eternamente conosco, né? É da natureza da nossa vinda a esse mundo que ela seja transitória, né? Então não teria como. Você quer acrescentar? Ali a referência é João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então o capítulo na verdade é 14, né? O versículo é de 15 a 17 e também o 26. Ah, tá. Uhum. É que não está dito aí na verdade o capítulo, gente. Está citado só os versículos. Não. Está em Romano 14. Ah, tá. Tá, entendi, é verdade. Então, Kardec cita, né, a passagem que está em João 14, e ele vem comentando depois da citação da passagem, que Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o que este disse foi esquecido ou foi mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade, e ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E nós sabemos que o Espírito de verdade não é outro senão o governador da terra, Cristo Jesus. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levando o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então é o Evangelho redivivo, né? É uma reedição do Evangelho do Cristo. Daí a gravidade de sofrer perseguição, uma vez que os cristãos estão perseguindo uma versão mais atualizada, mais moderna, mais adaptada às condições de inteligência do ser humano que habita hoje a Terra. Então está perseguindo a mesma doutrina, a sua mesma doutrina. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba
de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, que são questionamentos ancestrais nossos, né? E que muitas vezes hoje nos faz com que a gente se desequilibre profundamente, porque nós temos necessidade, nesse momento evolutivo em que nós nos encontramos, com a capacidade de inteligência e sentimentos que nós alcançamos, nós necessitamos desesperadamente saber essas respostas, porque não saber, estar nesse mundo sem ter essas respostas, nos desequilibra profundamente, e é a razão dessa pandemia de desequilíbrios emocionais, que nos leva ao psiquiatra, nos leva ao psicólogo, né? Que a gente tanto tem falado, e até mesmo nos leva, muitos de nós, a desistir da vida, porque não compreender o que nós fazemos aqui é muito doloroso. Então, o Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, né? Porque nos esclarece sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Continuando o prefácio. A perseguição de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a liberdade de consciência. Lançar alguém uma condenação sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, que fala que a caridade e o amor ao próximo são valores máximos. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, que é o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. E aí é preciso a gente fazer um parêntese, né? Porque se nós estamos aqui dizendo que o Espiritismo nos ampara, nos consola, preenche o nosso coração, é preciso que a gente entenda também que outras religiões assim o fazem com outros de nossos irmãos. E que, portanto, cabe a nós que temos esse conhecimento de que nós estamos num processo evolutivo, de que cada um está num estágio diferente, compreender e respeitar todas as formas de crença, por mais diferentes que elas sejam da nossa crença no Espiritismo, né? E aqui eu ousaria até dizer assim, que no Brasil, nós espíritas talvez não recebamos tanto preconceito, por conta de que, no fundo, o Espiritismo ele vem de uma raiz europeia. E a gente pode perceber que a maioria das pessoas que o professam são pessoas com um grau de escolaridade mais elevado. É isso que nos diz o IBGE, inclusive, no último censo. Mas nós temos religiões espiritistas de raiz africana, que muitas vezes recebem, né, maior carga de preconceito, maior carga de desprezo, e nós temos que estar atentos, porque muitas vezes nós mesmos rapidamente, né, você é espírita, mas porque há uma confusão, né, as pessoas não estudam profundamente as religiões, a não ser que lhe seja um assunto de profundo interesse, mas no comum não estudam, e às vezes se confundem um pouco, né? O que é o Espiritismo, na verdade, é igual às outras religiões de origem também africana, né? Da Umbanda. E aí a gente muitas vezes rapidamente, não, eu sou kardecista, né? Querendo assim nos diferenciar das outras religiões. Mas é preciso que a gente entenda que eles também têm o seu valor, né? E que intrinsecamente o valor de que ali nós temos irmãos que têm uma crença no Deus daquela forma, e essa é a essência que nos cabe respeitar, que cada um
né, como diz Kardec aqui, eu achei muito profundo isso, adorar a Deus como entenda que Deus seja. Né? Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. Quer dizer, você não pode obrigar uma pessoa a acreditar naquilo que você quer. E muitas vezes a gente observa esse tipo de fenômeno na sociedade. As pessoas sendo forçadas a proclamarem uma crença que elas não têm. Às vezes, né, por motivos mesmo de perseguição, de circunstâncias em que as pessoas são, de certa forma, perseguidas. E aí elas proclamam uma fé que não tem e tornam essas criaturas hipócritas, que é aquela situação, né? Eu digo algo que eu não penso, não sinto, e toda vez que eu faço isso, isso me desequilibra, porque nós nos afastamos daquilo que se diz que Jesus é o Verbo, porque Ele é capaz de dizer e fazer ao mesmo tempo, e isso traz saúde mental, saúde espiritual. Quando alguém é forçado a agir dessa forma, isso produz um mal muito grande. É um abuso da força material que não prova a verdade, porque a verdade ela é senhora de si, ela convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Quer dizer, se é uma coisa que não é verdadeira, com o tempo ela se perde, porque é aquela história, né? A mentira tem pernas curtas, ela não vai conseguir se impor por muito tempo. E se ela é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Quer dizer, persegui-la não vai torná-la falsa. Então é inútil. Passou o tempo das perseguições sangrentas. É exato. Porque nós não podemos comparar a nossa perseguição com a perseguição que sofreram os primeiros cristãos, né? Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam até nos seus mais íntimos sentimentos, nas mais caras afeições. Lançam-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. E aí, essa questão de torturar a alma, eu fiquei lembrando da história da minha mãe, né? Porque imagina, ela vem de um tempo em que as pessoas nem tinham acesso à Bíblia, que muitas vezes a missa era rezada ainda em latim, né? E aí se o padre diz, olha, esse livro aqui é um livro perigoso, não chega nem perto, não vai chegar nem perto. E aí, quando Kardec nos fala da questão que essa forma de reação às vezes desune as famílias, é interessante que lá no capítulo 23, Moral Estranha, Kardec trata dessa questão, de uma fala de Cristo que, num primeiro momento, parece estranha, que diz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de dentro de sua própria casa. E isso está lá em Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 34 a 36. E Kardec nos explica essa passagem, dizendo assim, que quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, o seu pensamento era esse: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro,
e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem a mesma crença. Então, se o Evangelho é o Evangelho redivivo, isso se aplica também a nós. Eu vim lançar fogo à terra para expulgi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, e às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então ele tinha consciência de que a mensagem era tão inovadora que fatalmente daria conflitos e que não era possível que ela fosse vivenciada na face da terra sem a presença desses conflitos, mas que era necessário que assim fosse, porque das discussões das ideias, e até mesmo dos atos que por conta da nossa pouca estrutura moral se haveria de concretizar, mas no fim das contas, como é uma verdade universal, ela sairia vencedora. E aí traria todos esses benefícios que ele aqui descreve: a paz, a fraternidade e a fé esclarecida. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Então, quanto mais uma ideia é perseguida, maior, mais justa, mais magnânima ela é. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Contudo, uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência, que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Então, Kardec nos fala aqui que muitas vezes os sofrimentos, as perseguições, as humilhações que nós sofremos por conta da fé que nós assumimos, é na verdade uma prova, E as provas, nós sabemos qual que é a função que elas têm. É de fortalecer o espírito, de dar conhecimento, de elevar e amadurecer esse espírito. Então, crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Então, e aqui é interessante que a gente lembre dessa situação, porque é importante que a gente mantenha isso em mente, que por mais que a gente sofra todo tipo de violência, por mais que a gente se coloque numa situação de, às vezes, até mesmo perder a nossa própria vida, mas Cristo nos conclama a não nos preocupar com aqueles que matam o corpo, porque vai matar só o corpo, A alma vai continuar viva, o espírito, em saindo do corpo, vai continuar vivo por toda a eternidade. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Daí Kardec incluiu essa prece pelos inimigos do Espiritismo no rol do capítulo 28. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e o que ele fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Então, o que ele quis dizer aqui? Nós sabemos que, segundo Emmanuel, o livro dos Espíritos, ou seja, o livro que inaugura
a doutrina do Espiritismo, a vinda do Espiritismo para a Terra, marca o início da transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Então, é como se nós estivéssemos, sim, atravessando uma noite escura, com o mundo sendo um mundo de provas e expiações. Mas a aurora já se descortina no horizonte, porque nós estamos às vésperas de um mundo plenamente regenerado. E aí, só para finalizar, o capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que fala assim, de como Jesus nos coloca a importância da coragem e da fé. Então, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E aí Kardec vem nos orientando que a coragem das opiniões sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são de todas as gentes. Assim como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Quer dizer, quanto mais importante é aquela ideia, quanto mais ela serve ao bem comum, mais importante é que a gente tenha coragem de ajudar a difundi-la no mundo. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. E Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreciado de se confessarem discípulo da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Quer dizer, se a gente não for capaz de construir dentro de nós a coragem de professarmos aquilo que nós achamos justo, segundo a nossa consciência, isso prova que nós somos um espírito que ainda tem muito o que aprender, que ainda está num momento evolutivo bastante inicial, vamos dizer assim. E por isso ele diz, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Por quê? Porque nós não estaremos nessa condição de ver a verdade se a gente ainda não está na condição de proclamar as verdades, ainda que essas verdades nos tragam profundo prejuízo. Perderão as vantagens da fé que alimentam. Quer dizer, o que é uma pessoa sem fé? Né? Quer dizer, eu acho que eu acredito, mas se alguém me questiona de modo mais incisivo, eu não tenho coragem, então essa fé ela não existe na verdade dentro de mim. Ela é uma coisa que só está na minha cabeça, não está no meu sentimento, não está fazendo parte intrínseca de mim, né? E isso tem um preço. Porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a, para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente e trabalham pelo seu futuro e pelo dos outros. E aí está o mérito. E aí está, né, as atitudes que nos ajudam a amadurecer e a crescer espiritualmente. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem essas palavras do Cristo, ou seja, isso também cabe a nós.
Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, porque lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza, né? Porque esse exercício da coragem nos eleva espiritualmente. Então é esse o fruto que nós vamos colher lá do outro lado. Mas se a gente se acovarda, né, se recusa a fazer esse exercício, nós também vamos colher os frutos lá do outro lado, mas serão bem mais amargos. Então vamos passar para a oração que Kardec nos traz. Eu convido então a todos para que a gente possa orar nessa sugestão de Kardec, de texto, por todos aqueles que não conhecem as verdades da vida maior, que estão ainda tateando no escuro nesse mundo. Nós sabemos, justamente porque conhecemos, né, temos o conhecimento de uma doutrina consoladora, o quanto isso nos é importante e o quanto faz falta para quem não tem. Então que a gente possa elevar os nossos pensamentos, né, os nossos melhores sentimentos de fraternidade, de amorosidade, para que a gente possa realmente emitir vibrações que sejam usadas pela espiritualidade amiga para confortar, para consolar aqueles que ainda não foram tocados por essas verdades, aqueles que não conhecem o amor de nosso Pai, aqueles que não conhecem a sua magnanimidade, aqueles que ainda não sabem que nós podemos errar infinitamente, porque sempre seremos amparados, consolados e teremos outras oportunidades de acerto, e que a nossa destinação é a perfeição, né? Porque isso nos traz equilíbrio suficiente para enfrentarmos as dificuldades dessa vida. Então, conhecedores, sendo assim, já abençoados por essa verdade, eu proponho que a gente faça essa oração nesse sentido, de vibrar por essas criaturas. E lembrando que hoje nós não vamos ter o passe individual, porque a maior parte dos nossos passistas não é bom que eles enfrentem, né, o frio, que são de mais idade, né, doutor? Então já vamos também criar, né, com esses nossos sentimentos amorosos, uma egrégora que venha também a nos envolver, a todos nós. Então eu vou pedir que a gente feche os olhos. Senhor, Tu nos dissestes pela boca de Jesus, o Teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os seus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dai-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da Tua justiça, a hora que esperamos, submissos à Tua vontade santa. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pelas bênçãos amorosas que nos envolvem a todo momento, desde que fomos criados. Gratidão, meu Pai, infinita gratidão. Que o Seu amor, que a Sua infinita misericórdia continue a nos envolver a todos, principalmente aqueles que ainda não conhecem as bênçãos do Seu amor infinito e da Sua infinita misericórdia.
que essas bênçãos possam continuar se derramando em todos os reinos da natureza, nos dois planos da vida, envolvendo a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.